Bom dia! Estamos aqui novamente para o nosso bate-papo dos sábados de manhã. E para começar o nosso vídeo de hoje, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Primeiramente, dê o seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações dos vídeos durante a semana, do Evangelho, das mensagens, das palestras com a doutora Thaís e também das nossas palestras, tá bom? E tem muita novidade aí chegando. Aproveitando, a Casa dos Tarefeiros está funcionando, lembrando que ela está seguindo todos os protocolos necessários. Para isso é importante que você ligue para agendar o seu tratamento, seja ele da cirurgia, seja os tratamentos da prosperidade, da apometria, ou os outros tratamentos que a casa oferece. O telefone vai estar na descrição e no início do vídeo. E também, se você puder colaborar, a casa está precisando da sua ajuda, a sua doação será bem-vinda. Os dados também estarão na descrição do vídeo. Lembrando ainda que a Casa dos Tarefeiros está situada na Rua Barão de Penedo 182 e ela não tem filiais, ok? Dados os recados, vamos à nossa conversa semanal. Lembrando que na semana passada a gente falou do nosso terceiro olho, de como a gente vê a vida, a gente já tinha falado do nosso coronário, e hoje a pergunta que não quer calar. Você está cantando ultimamente? Você está gargalhando, você está proferindo preces, coisas boas, se expressando com graça e doçura, ou você é aquela pessoa que está dizendo, eu falo e ninguém me entende, ninguém me escuta nessa casa, por mais que eu grite. Olha, ou ainda você é aquela pessoa que não fala, e não é só porque é tímida, não fala, engole. Sabe quando você engole o sapo? Ou o boi com chifre e tudo? E depois sofre, fica aquilo entalado, sabe? Não é aquela que por opção você não se expressou, mas que por medo, ou por receio, ou por orgulho, você não falou e aquilo te corrói, te desequilibra de uma tal forma. Ou ainda, você é uma pessoa que reclama demais, você é uma pessoa que gosta daquela fofoquinha. Tudo isso é o que a gente vai falar hoje. Você está preparado para falar dele, para ouvir dele o nosso chakra laríngeo? Ele que está aqui na nossa garganta, que está ligado com a nossa tireoide, a paratireoide, com a nossa cervical. É o centro de força intermediário entre as coisas do espírito e as coisas da matéria. Ele faz a ligação, é o meio ali. E como eu disse, ele é responsável pela nossa expressão, pela nossa comunicação. Eu falo que ele é um centro de força muito poderoso, porque o uso dele pode ser tanto para você elevar uma pessoa, como para derrubar uma pessoa. Já prestou atenção na tua fala, como ela é poderosa? Ou você abençoa, ou você amaldiçoa. E cada um dará conta conforme a sua obra, conforme a sua fala, conforme a sua emissão. Bom, ele é responsável por toda essa expressão, essa comunicação, mas não é só da fala. A sua comunicação energética, a sua comunicação interior, sabe?
aquela voz interior, quando ele está meio desajustado, falha até o pensamento e a sua fala. Eu penso uma coisa, falo outra, ou eu não me expresso direito, ou eu não me expresso, ou eu não consigo expressar aquilo que eu sinto, ou eu expresso de uma forma errada. É esse centro de força que é responsável. Se você pensar que, além disso, ele ainda materializa ou externa aquilo que você sente ou que você pensa, ou os dois, olha o poder que é. Pensa, a gente sempre fala que o pensamento tem forma, não é? Tudo aquilo que você pensa, você plasma energeticamente. Mas quando você pensa e fala, e a energia do teu sentimento você está jogando para fora, você materializa. E isso tem um impacto muito grande energético conforme você direciona, né? A gente sempre fala, os centros de força, eles não são bons nem ruins, né? O bem e o mal é muito relativo. Conforme você usa eles, aí está a grande sacada. Então, a gente sempre ouve falar o quê? Palavra tem poder. Não é isso que a gente sempre ouve? Ah, e o segredo, né? E você pensa e você fala, e você, os próprios mantras, quando a gente fala de centro de força, fala de chakra, a gente fala dos mantras, né? Que é aquela repetição, ou a própria. Se você pegar a fala em si, em todas as religiões, ela é utilizada largamente, né? A comunicação em si. Bom, e se você fala da palavra tem poder, como anda a sua fala ultimamente? Né? Daí você vai falar assim, eu falo coisas boas, só coisas boas. Será? Olha, o orar e vigiar, inclusive, é na nossa língua, que ela é perigosa. Se a gente se deixa influenciar, né, por as energias que estão nos rodeando e a gente sai, além de tudo, além de se influenciar propagando através da nossa fala, nós somos um agente propagador e responsável por toda essa energia, fala, comunicação, expressão emitida. Somos criadores, se não co-criadores dessa energia e daremos conta dela. Por isso, é muito importante você estar atento naquilo que você anda emitindo. E para provocar hoje, vou perguntar para o Carlos, né? Carlos, eu sou uma pessoa reclamona, vamos supor, tá? Não que eu seja reclamão, só um pouquinho. Uma pessoa crítica, mas é aquele crítico, aquela crítica construtiva, sabe? Que agora tá na moda, né? Eu quis fazer uma crítica construtiva. Como que funciona isso? É um bom uso? É um mau uso do meu laríngeo? Isso desequilibra ele? Não desequilibra? Em contrapartida, não dizem aí que a gente tem que ser sincero, que a verdade tem que ser dita, doa quem doer. Mas isso, quando eu jogo isso para a pessoa, ela fica ofendida, fica com raiva de mim, essa energia volta para mim. Como que funciona isso? Como que eu consigo lidar com essa fala, com essa comunicação, sem entrar no desequilíbrio ou sem receber, ou desequilibrar uma pessoa, ou receber essa carga energética? Como que funciona isso? Tenta me explicar, porque eu quero ser uma pessoa melhor nessa vida. Vamos lá, Fabinho. Conforme nós temos trilhado esse caminho, o chakra em si,
ele não é tendencioso, né? O chakra do laríngeo, que está aqui, né? Aqui em cima, bem aqui, como você já falou, ele é o chakra que nos permite a exteriorização. Ele permite, quando ele está equilibrado, eu sou capaz de me comunicar. Então, nós temos que separar conteúdo e o que do como. Então, o que? Eu consigo me comunicar, então eu sou capaz de externar medo, raiva, amor, meus pensamentos, meus impulsos. Se ele estiver equilibrado, eu consigo passar isso. Agora, a forma com que eu vou passar, o jeito que eu vou usar, poxa, né? Olha, a crítica construtiva, aí essa essência, eu não vejo ela ligada diretamente com a capacidade do chakra. Ela provoca malefícios em todos os 7. Porque você está sendo muitas vezes inadequado, né? Aquela sinceridade que não serve para nada, aquela coisa crítica construtiva, olha, eu só comentei, né? Então nós temos que separar muito, porque um chakra equilibrado, ele do meu Deus, do laríngeo, ele vai garantir que você consiga expressar-se. Agora, o que está expressado ou não depende muito. E quando é o equilíbrio, por quê? Vamos colocar um exemplo. A pessoa, às vezes, ela tem uma dificuldade, ela quer se comunicar, mas ela não consegue. Às vezes, porque ela tem medo, porque ela tem vergonha do que ela pensa de estar certo, de estar errado, mas ela tem a necessidade da comunicação. Então, mas ela tem medo de se comunicar, ela está com um bloqueio nesse chakra, que é muito diferente daquela pessoa que prefere se abster de um comentário, que é o que a gente chama de low profile, né? Aquela pessoa mais quietinha, mais tranquila, que ela é por natureza assim, ela está bem assim. Então, nos dois casos, uma pessoa que, ao contrário, gosta do spot, de falar, da oratória, ela tem um chakra. Porque às vezes a gente vai falar, olha, uma pessoa tímida que não gosta de falar está com problema no chakra laríngeo. Não é verdade, porque aquilo pode ser uma opção. Ele vai ser verdade quando a pessoa tiver vontade de se expressar e não conseguir. Aí você tem um desequilíbrio que pode levar a depressão, pode levar a distúrbios graves, porque a pessoa quer se colocar e não consegue, ela quer se expressar e não consegue. Agora, o conteúdo, novamente, não, você tem que respeitar. Se é uma pessoa que ela pode ter um chakra, a gente não pode imaginar que só um grande orador tem esse chakra equilibrado. Não. A pessoa pode falar com calma, com tranquilidade e não querer aparecer, não querer ser um grande orador, mas ela se manifesta e consegue expressar tudo aquilo que ela tem no coração, que a gente não pode esquecer. Apesar de, quando você desenvolver a oratória, você poder nem sempre falar a verdade, porque infelizmente é uma capacidade da oratória, né? Como diziam os filósofos, né? A capacidade de você convencer, inclusive, as pessoas da mentira, né? Está lá na Grécia, foi extremamente complicado, mas os grandes oradores eram capazes disso. Então, esse chakra, ele vai te dar a capacidade de exteriorizar o que vai no teu coração. E olha como é interessante, né? Ele está ligado, como você falou, com a tireoide. E como ele é o chakra do equilíbrio do meio, a tireoide é a glândula que controla as outras glândulas. É a grande maestra das outras glândulas. Se ela se alterar, as outras vão se alterar por necessidade. Tanto é que muitas vezes os doutores equilibram a tireoide, mesmo sem a pessoa ter problema na tireoide, porque é ela que vai orquestrar as outras glândulas e vai garantir o equilíbrio do metabolismo, para acelerar, para diminuir peso, né? A pessoa tem o hipotiroidismo, o hipertiroidismo, ela vai direto mudar como você consome e dilui esses alimentos e no teu metabolismo, né? Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu acho que é muito importante, colocando nisso, né? Você não pode ter essa capacidade para destruir ninguém, ela sempre tem que ser para elevar, mas vai depender muito do que a pessoa tem para dar. Não adianta, às vezes, você pegar uma pessoa desequilibrada
e querer que ela externe cheio de emoções boas, tudo porque ela não está vivendo aquilo, mas às vezes ela precisa externar aquilo também. Então a gente precisa separar o que do como. E uma coisa que muito interessante, quando a gente estava se preparando para isso, que eu achei interessante, e nós não fazemos essa ligação, mas depois eu refleti muito a respeito disso. A pessoa que tem esse equilíbrio e que consegue externar o que ela sente, consegue colocar as suas opiniões, o seu sentimento, tudo, sabe no que ela se transforma? Num grande ouvidor. A pessoa que sabe ouvir é aquela que sabe falar, aquela que sabe se expressar. A gente às vezes eu fiquei pensando, poxa, olha que coisa interessante que eu nunca tinha me atinado. A pessoa que sabe ouvir é a pessoa que sabe falar. Porque a pessoa que não sabe ouvir é aquela que quer falar antes de você, que não está equilibrada, que quer se manifestar, que quer colocar o ponto de vista dela, que não aceita o do outro. Se você conseguir esse equilíbrio de verdade, você vai se transformar num grande ouvinte e não num grande orador. Porque você se conhece, como a gente fala, conhece a si mesmo, sabe o que você está falando, tem que se falar, inclusive, com brandura, com calma, porque esse negócio de sincerão, de novo, ele está fora. Ele não desequilibra o teu chakra, mas ele maltrata as pessoas e desequilibra os chakras todos dos outros. Então, pense nisso, pessoal. Não. Né? A resposta é não. Você precisa, sim, medir sempre as suas palavras por respeito ao outro, e não tem que ter crítica construtiva, esse negócio é complicadíssimo. Porém, você precisa aprender a se manifestar para que você não tenha traumas, não tenha coisa, e você tem que respeitar o direito alheio de querer falar mais ou menos. Mas lembrem-se disso, pessoal. Um grande ouvinte é uma pessoa que sabe falar quando falar e sabe o que fala. Então é isso. Olha, foi até interessante você falar do ouvinte, porque o chakra do laríngeo também é responsável pela parte auditiva, tá, gente? Então, nos pormenores aí a gente vai explicando, porque são muitos detalhes, é um estudo bem profundo e a gente aborda um pedacinho aqui, tá? Bom, aproveitando isso do ouvinte, Maurício, eu até não sou uma pessoa que reclama muito, sabe? Não reclamo muito, não. Mas eu sou o tal do agente propagador, vulgo fofoqueiro. É aquele que ele escuta aqui e espalha. E às vezes aumenta um tantinho, sabe? É uma questão de interpretação, eu escutei, eu quero dar. Achei que o Carlos me contou uma história muito sem emoção, eu vou dar uma pimentada no que ele disse e espalho, saio espalhando, falo para um, falo para outro, ponho o meu ponto de vista, né? E daí eu ainda, como eu sou espírita, eu não sou fofoqueiro. Eu só comento a vida dos outros. Sou comentarista da vida alheia. Como isso funciona? Isso é um mau uso do meu centro de força? Quais as consequências? Quando eu falo da vida do outro e jogo essa energia para o universo, eu estou possivelmente atraindo obsessores? Ou melhor ainda, eu não estou me ligando, se eu não tenho obsessor, eu só não estou atraindo, eu também não estou me ligando ao padrão obsessivo ou ao desequilíbrio de quem eu estou comentando. Olha, a coisa é séria. Como que funciona isso, Maurício? Pois é. Você sabe que quando você comentou dessa parte, e falou assim, escutei uma fofoquinha aqui, escutei outra fofoquinha ali, é isso aí espalhando. Assim, igual a pessoa fala, eu vou te falar um negócio aqui, mas você não fala para ninguém. Mas a pessoa parece que tem um tirico-tico
e fala, tá bom, fala. Ou seja, é tipo fuxiqueiro, né? Então, isso não é legal, isso não é bacana. E falando um pouquinho desse efeito, isso daí causa efeito, não causa efeito, o que isso torna? Às vezes as pessoas não param para pensar de que, às vezes, essa simples situação que parece ser inocente e que não é nem um pouco inocente, você acaba atraindo situações para você. Nós sempre colocamos aqui, o Carlos colocou e o Fabinho também colocou agora há pouco, tudo que nós fizermos, nós vamos colher esse fruto. Você planta, você semeia, você vai colher. Que tipo de fruto você plantou, que tipo de fruto você semeou, depende do que você fez, depende das suas ações, das suas atitudes. Então, tudo que você fizer, você vai colher. Por isso que a vida chama causa e efeito. Tudo vai ter sempre uma causa e um efeito. Causa e efeito. Então, essa fofoquinha, essa coisinha que você acha que é inocente, você primeiro vai se ligar, que o Fabinho colocou muito bem, você primeiro vai se ligar de onde se originou, de onde veio toda essa situação. Então, a pessoa veio, contou uma fofoquinha do fulano, do Bertano e do ciclano, ou só do Bertano. Aí você, é? Aí você fala pro fulano que o Bertano e que o não sei quem te falou, e que aí você já aumenta um pouco, e o outro aumenta um pouco, aí daqui a pouco a coisa fica uma bagunça, e a pessoa que estava lá, que às vezes não tinha, ela comentou de repente a sua situação, o seu problema com uma pessoa, para ver se conseguia uma ajuda ou qualquer coisa, a pessoa, além de não ajudar, ela espalhou, a coisa ficou, às vezes eu já vi confusões, que a pessoa falou uma coisa, depois falou outra, na hora que foi a pessoa lá do outro lado, a terceira, a quarta pessoa, passou para a pessoa que começou a conversa, aí virou uma discussão, virou uma briga, e por quê? Porque no meio do caminho se fez uma fofocaiada danada. Então, muitas vezes, a gente pede para evitar intrigas, fofocas, e é por causa dessas pequenas coisinhas que vão aumentando. É igual quando você solta uma pedrinha lá em cima da montanha, e aí tem a neve, a avalanche, vai lá, começou pequenininha, mas termina numa avalanche. Então, tem que se tomar esse cuidado, porque aí você vai se ligar a espíritos que têm estão com essa tendência, né? Estão com essa energia da fofoca. Às vezes você vê, de repente você está numa confusão que você nem sabe por quê, por causa de uma fofoca. Isso tudo por causa do laríngeo. E aí eu até coloquei um negócio aqui interessante, que a gente sempre fala, né? Primeiro, nós somos usina geradora de energia. E, assim, o dirigente espiritual da Casa dos Tarefeiros, o doutor Antônio, sempre coloca, nós somos usinas geradoras de energia. E toda e qualquer energia. Nós já falamos aqui para vocês, em outras palestras, o que nós pensamos, nós transmitimos. Se nós pensamos e transmitimos, o que falamos também vai. E aí o Carlão conhece bem desse assunto, né? Que aí ele já deu várias aulas a respeito de quântica e tudo mais. Então, o que nós falamos é uma onda. O que nós pensamos é uma onda de rádio. O que nós falamos, idem, também vai essa onda para onde quer que você coloque. E aí, acabamos de colocar agora que tudo aquilo que nós pensamos, nós plasmamos e nós transformamos em realidade. A realidade da fala, a realidade da ação e tudo mais. Então, primeiro, nós somos essa usina geradora de energia. Segundo, e aí eu sempre coloco, que a gente estava falando antes do nosso bate-papo aqui com vocês, o maior veneno não é o que você toma, o maior veneno é o que você solta. Então, o laríngeo, ele está ali para se comunicar, ele vai se comunicar. Agora, o que o Carlão falou bem, a gente tem que separar o que e como. Agora, o que você está se comunicando? O que você está falando? O que você está espalhando? O que você está semeando? Lembrando sempre, eu sempre coloco isso, tudo aquilo que você falar, tudo aquilo que você pôr para fora, automaticamente você vai receber de volta. E nós já falamos, o mundo é redondo, a energia vai e volta, a energia vai e volta. Então, cuidado com o que você fala. E às vezes você fala, mas eu falei tão inocente, não sabia que ia causar tudo isso. Então, para pensar. A comunicação foi feita, o laríngeo da comunicação estava legal. Só que o que estava no seu coração? O que estava na sua mente? Isso é que não estava bem. E aí eu coloco outra coisa importante aqui. Todos os centros de força, todos os chakras, eles estão interligados. É igual o nosso corpo. O nosso corpo ele é todo interligado. Se o fígado não funciona bem, vai ocasionar situações em algum lugar. Se o intestino não funciona bem, vai ocasionar reações em outros lugares.
né? Se você não está com a garganta legal, não engole bem, vai ocasionar problema. Se você não mastiga bem, vai ocasionar problema no estômago, e assim sucessivamente. Então, os centros de força, eles estão totalmente interligados. E se esse centro de força do laríngeo, que você se comunica bem, você fala bem, você se comunica, ok. Aí agora, o que você está falando? Como você está falando? Então, tem que realmente tomar muito cuidado nesse sentido. É o que nós falamos. O maior veneno não é o que você toma, é o que você solta. Então, tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você vai falar, você vai estar ligado com energias no mesmo padrão. E aí, respondendo o que o Fabinho falou, se é aquela fofoquinha, mas aquilo não vai fazer mal para ninguém, aquilo não sei o quê, vai fazer sim. Às vezes começa pequeno e fica enorme. Aí daqui a pouco você está numa confusão, ou você gerou uma confusão, e aí você fica lá pagando de inocente. Não, você acabou espalhando, não era para falar ou não era para fofocar. Falasse, já que, e tem muitas vezes que tem situações que é melhor você se calar, não falar nada, não dar nenhuma opinião e nem passar nada para frente, porque se você não pode ajudar, então não atrapalhe. Né? E só para a gente fechar e complementando um pouquinho, o Carlos falou um negócio, eu até anotei aqui, muitas vezes nós nos calamos para evitar fadiga. Isso não significa que você está engolindo sapo. Isso não significa que você é o quietinho, você sempre está quietinho, você é sempre o bonzinho. Não. Às vezes você se cala para evitar fadiga. Você se cala para evitar confusão. Aí você está equilibrado, no momento certo, na hora certa, você vai e fala. E o que o Carlos falou, com mansitude, com serenidade, com tranquilidade. Aí você fala, traz a pessoa na realidade, às vezes naquele calor, é igual que a gente diz, né? No calor de uma discussão. E nós falamos até, acho que ou a semana passada, a semana retrasada, no calor daquela discussão. É melhor você se calar, porque é o laríngeo, ele está lá se comunicando. Pô, eu não vou me comunicar agora, eu vou ficar na minha, que é a arte de ouvir. Eu vou ouvir, vou entender, vou refletir, para depois eu falar. E aí, com calma, com serenidade, você vai e fala. Aí, quando você vai e fala com naturalidade, com tranquilidade, a coisa se resolve de uma forma muito melhor. Então, respondendo à pergunta do Fabinho, é isso. Se você for por essa linha, você vai se ligar com energias dessa linha. E se você não gosta de confusão, é melhor não fazer fofoquinhas, é melhor não ficar espalhando nada. E se de repente você escutou algo de alguém, ou seja lá o que for, você vai ajudar? Não, você não vai ajudar? Então fica quietinho, né? Tá bom? É isso, Fabinho. Ou seja, né, Maurício, é o que a gente sempre fala, não entrar no padrão. O ato de se calar, na verdade, é não entrar, não preciso adentrar neste padrão de discussão ou de briga, ou da fofoca, ou de um padrão obsessivo que vai para lá de desobsessão. Minhas matracas que estão assistindo. Então, ora e vigia a sua linguinha, a sua fala. E, para finalizar, vou propor um desafio. Como é muito abrangente, eu sei que vocês não vão parar por aí, então o desafio é ficar 24 horas sem reclamar. Não é nem sem fofocar, que eu sei que é difícil, sem reclamar, tá bom? Faz as 24 horas sem reclamar e depois posta aqui nos comentários como você se sentiu, tá bom? É isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, que compartilhe. Semana que vem tem mais. Se inscreva no canal. Logo depois tem a prece. Fica com Deus. Até mais. Jesus, que sois o próprio Verbo de Deus, palavra do mais puro amor, voz que canta a glória da criação, capaz de ouvir além da fala o que vai no secreto da alma, que consegue entender até mesmo o que eu não consigo. Eis-me aqui de joelhos novamente, porque sei que estás comigo e ouves o meu clamor. Fala aos meus ouvidos como os ventos que sopram nas manhãs. Fala ao meu coração
para que ele se renda ao amor verdadeiro como ensinaste. Fala ao meu espírito como forte tempestade, agitando a alma e abrindo caminhos. E sonda os pensamentos, ouvindo até palavras que não foram pronunciadas, e que eu, até mesmo no silêncio, possa te ouvir e te sentir o conforto do teu amor, Jesus, hoje e sempre, graças a Deus.